Sejam bem-vindos a mais um episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com vocês, Letícia Bellarmino, e é um prazer poder conversar sobre negócios com vocês. E hoje vamos bater um papo com Camila Cardoso, servidora pública estadual, pós-graduada em Direito Constitucional e Avaliação Pericial de Bens, empresária da Clube Kids, maior empresa de aluguel de brinquedos infantil do Brasil. Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui hoje. Oi, Letícia, muito obrigada pelo convite, obrigada ao podcast também, pela oportunidade da gente conseguir falar sobre esse universo infantil, né, e das possibilidades de mercado desse universo, que só tende a crescer. Legal, Camila. Então, a gente já vai iniciar, até porque a gente tem muito para conversar sobre esse assunto. As pessoas realmente têm muito interesse. Então, vamos lá. Camila, como surgiu essa vontade de empreender no mercado infantil? Até porque, analisando a tua trajetória profissional, a gente vê que não era algo que você trabalhava e tu resolveu agora entrar nesse mercado. Na verdade, desde que eu me formei, o meu intuito era galgar um cargo público, né? Então, depois que eu consegui e veio a maternidade, eu comecei a sentir as necessidades específicas oriundas da maternidade. Então, a vontade começou com o meu primeiro filho, né? Foi um menino, ele tem 8 anos hoje. E na época, assim como hoje em dia, ainda é uma dificuldade a questão de roupas infantis para meninos. Aquelas roupas mais bonitas, sabe? Eu escuto muito essa reclamação, realmente. E assim, imagina quase 10 anos atrás. Então, era muito pior. Hoje em dia, a gente já começa a ver algumas lojas pontuais que trabalham especificamente com roupa masculina e infantil. E chegamos a pesquisar algumas coisas, alguns empreendimentos na época, mas acabou não evoluindo. Quando eu tive meu segundo bebê, que foi na época da pandemia, outras situações relativas à maternidade afloraram, né? Mais a questão de minha autoestima, que ficou muito baixa, eu engordei muito nessa gestação, era época de pandemia, então todos estávamos presos em casa. E eu já tinha uma criança, né, grávida de outra. E isso daí mexeu muito comigo e eu senti a necessidade de tentar buscar uma rede de apoio, mas não com pessoas, né? Porque, enfim, todo mundo tem seus afazeres, né? Todo mundo vive dentro de uma realidade e a maioria das vezes a gente não consegue contar assim, de uma forma muito efetiva, né, com as pessoas. E também amornou. Agora, ano passado, eu engravidei do terceirinho, outro menino, que é o Mateu, tá com 3 meses agora. Quando nós engravidamos do Mateu, novamente veio a necessidade de investir nesse universo infantil. Mas, Camila, o que te fazia não investir? Tipo, o que te fez não investir na época do Lorenzo, na época do Theo? Era o quê? Era uma falta de coragem? Tu não sabia como tirar isso do papel? Não sei se falta de coragem, mas, como eu te falei, a minha formação, ela foi toda voltada para o serviço público, né? Então, era uma falta de mentalidade, realmente, de achar que eu não era capaz de fazer esse empreendimento, de empreender. Eu sempre tive muito medo. Começar algo que eu não sei, eu não tenho experiência, eu não tenho know-how, eu não conheço nada do mercado. E aí, apesar de ter suscitado essa vontade em mim, eu deixava passar, né? Eu não levava em frente. Só que no terceiro neném, o meu marido, ele insistiu, foi lá, ele botou deu pressão. Aval, vamos dizer assim. Ele falou assim, não, vamos, eu sustento. Ele é empreendedor, né? Então, assim, ele trabalha por conta própria, ele é autônomo. E aí ele falou assim, não, vamos lá que a gente vai conseguir. E esse apoio familiar é muito importante, né? Porque a gente sabe, somos mulheres, né? Mães, muitas das vezes. E a maternidade, ela demanda muito da mulher.
Eu conheço amigas que falam assim, que quando elas vão para o trabalho, elas conseguem descansar, o que elas não descansam em casa, tomando conta das crianças. Imagina. Então, assim, é uma realidade. E aí começamos, então, a buscar, né, formas de empreender e seguimos por um setor específico, que era esse setor infantil, que era o que eu já queria, né, já tinha uma certa afinidade. Só que não buscamos esse mercado comum, né, que é o mercado de venda. Isso que eu ia te perguntar. Para decidir sobre esse empreendimento, vocês fizeram alguma pesquisa específica? Óbvio, tinha já ali aquela vontade maternal, né, pela tua necessidade, que é isso que tu também tens falado, mas vocês chegaram a fazer alguma pesquisa um pouco mais técnica, de números, enfim, de viabilidade para poder decidir a Clube Kids? Fizemos. Assim, a primeira pesquisa que a gente fez foi com relação ao tipo de empreendimento, né? Então, eu não queria uma loja física, num primeiro momento, porque eu teria que despender muito tempo fora de casa, tendo as crianças em casa e um bebê pequeno, né? Então, eu queria algo que eu pudesse fazer o meu trabalho como mãe, que é um trabalho, né? Que eu pudesse exercer a minha maternidade, mas que eu pudesse também trabalhar e empreender e conseguir, né, assim, os nossos objetivos financeiros, tá? Não. Então, o primeiro fator foi esse. E, posteriormente, começamos a ver as questões de franquias, e aí nos deparamos com a Clube Kids, né, que hoje em dia são 64 franquias, então ela já é um empreendimento reconhecido e validado no Brasil inteiro, é a maior rede do Brasil. E só cresce. Como eu te falei, nós saímos desse mercado comum, né? Buscamos uma outra alternativa de mercado. Por que a Clube Kids, né? Por que um aluguel de brinquedos? Porque muitas das vezes a gente não tem condições financeiras de comprar um determinado brinquedo. Te dou um exemplo. Existe uma cadeira, que é uma cadeira basculante, que se chama Mamaru. Tá? Essa cadeira está na faixa de R$ 3.500 a R$ 4.000. E o bebê usa por cerca de 3 meses. Então, qual a viabilidade econômica que se tem em gastar R$ 3.500, R$ 4.000 num brinquedo que a gente sabe que vai ser usado por muito pouco tempo? E Camila, na verdade, pelo que eu conheço, né, inclusive eu sou cliente já da Clube Kids, não é só brinquedos, vocês também têm outros utensílios também que ajudam, né? A gente, inclusive, tem o aparelhinho para escutar o coração, que a gente já alugou de vocês também, quando eu estou super nervosa, às vezes com a Maria, eu falo, ai, meu Deus, Vinícius, bora escutar aqui o coraçãozinho dela. Então, a gente tem, porque a gente alugou de lá. Então, na verdade, é uma gama, né? São brinquedos, são utensílios. São acessórios. Acessórios, isso. Assim, o meu intuito, particularmente, a minha realização, tá, com essa empresa, é ser essa rede de apoio no maternar, sabe? Então, assim, as pessoas, as mulheres, além da questão hormonal, o bebê é muito dependente nesse início, então a gente fica muito vinculada ao neném, né? Poucas pessoas têm alguém com quem contar no momento de um banho, por exemplo. A mãe precisa tomar um banho, o que eu faço com essa criança? Sabe? Aí eu fico nervosa. Teve muitas pessoas que relataram o nervosismo por perdas gestacionais anteriores. Então, assim, a questão do Doppler, ele ajuda a acalmar o coração dessa mãe. Então, trabalha muito o emocional materno, sabe? Então, tu podes dizer, assim, que um dos pontos principais para vocês terem escolhido esse segmento foi a questão do propósito mesmo, né? Com certeza. Que é o propósito realmente de poder ajudar as famílias de uma forma geral, né? Acalmar os pais. Então, o propósito para ti foi um dos pontos principais. Com certeza. Na verdade, foi o ponto principal. Assim, a viabilidade econômica de montar o negócio, obviamente, óbvio, uhum. né? Mas foi o ponto principal para a minha realização, né, no ramo empresarial. Então, eu me identifico, quando eu atendo as pessoas, eu me identifico pessoalmente. Então, meu nome é Camila, eu estou aqui, no que eu posso te ajudar? Teve um caso de uma mãe, agora recente, que o bebezinho dela, 4 meses, nasceu prematuro e ele não dormia. E ela ia voltar a trabalhar agora.
Então, ela me ligou desesperada. Eu preciso... Nós temos um bercinho que ele faz esse trabalho de embalar, ele tem o ruído branco. Então, assim, ele é altamente tecnológico justamente para dar essa liberdade para a mãe, né? E fomos deixar na casa dela e eu tenho relato que o bebê dormiu 7 horas seguidas. Nossa. Então, assim, o que pode me deixar mais feliz... Sem dúvida. Né, com relação a proporcionar esse auxílio da maternidade. Perfeito. E Camila, uma pergunta também assim, como é que então ser mãe, ter outra profissão que tu tens e ser empresária? Quais são as tuas maiores dificuldades? Óbvio, algumas a gente, né, de forma um pouco óbvia, a gente já sabe, mas assim, mãe de 3, né? Não é qualquer coisa, mãe de 3, ter outra profissão e ser empresária. Me fala um pouco dessa experiência, as tuas maiores dificuldades, as tuas dores em relação a isso. Assim, como a gente está conversando, para mim, o trabalho que me demanda mais, tanto emocionalmente quanto fisicamente, é a maternidade. Então, a gente conseguindo colocar a maternidade no eixo, o que vem a seguir é mais fácil de ser lidado. Tá? Então, eu já era servidora pública e já era mãe. Né? Agora, a questão da empresa veio a agregar. E, como eu te falei também, foi escolhida a dedo. Né? Foi escolhida a dedo para eu não ter que me ausentar e não ter que ser falta na vida dos meus filhos. Então, é possível, sim, você trabalhar e você criar os seus filhos. Mesmo sem rede de apoio, mesmo que você não tenha com quem contar. Inclusive, gente, só para vocês terem uma noção, o Mateu, ele está aqui com a gente, né? A Camila está aqui gravando, ele está ali quietinho, dormindo. Então, realmente, a gente vai se ajustando à realidade, né, Camila? Então, porque realmente a gente não tem como parar a vida. Muito pelo contrário, a vida segue e continua. Aparecem outras dificuldades que a gente precisa realmente continuar. A gente tem que trabalhar com as circunstâncias que a gente tem, né? Então, assim, qual é a minha realidade de vida? A minha realidade é ser mãe de 3 crianças, trabalhar no serviço público e agora ter essa empresa que é um filho, assim, é muito querida, sabe? Porque eu acho que a nossa vida é serviço. Então, a minha forma de servir neste momento é servindo essas mães no início da maternidade. A nossa empresa agora, ela consegue alcançar crianças até 2 anos. Mas vamos ampliar isso. Já há uma prospecção de ampliar a idade, né? Para que a gente consiga angariar mais crianças e deixar mais mães tranquilas, né? E Camila, a franquia, na verdade, ela vai fazendo esse estudo de mercado, vai acrescentando, como tu falou, né? Vai agora atingir crianças de outras idades maiores. Ela vai fazendo esse estudo para vocês, ela vai passando as recomendações. Como é que funciona isso? Assim, nós começamos com as idades primeiras, né? Então, de 0 a 12 meses, de 0 a 24 meses. E esses primeiros bebês, essas crianças, eles crescem. E eles já são nossos clientinhos, né? Então, a gente já atende esses bebês, a gente já atende essas mães. A gente acaba vendo a necessidade de continuar esse atendimento, de continuar esse auxílio. Não deixando os novos bebezinhos que estão vindo, mas conseguindo também dar uma qualidade boa para essas crianças que estão crescendo. Entendi. Então, economicamente é muito interessante porque a gente pega ali, vai tentando pegar toda a fatia, né, desse mercado infantil. A gente não fica ali só com os bebezinhos recém-nascidos, de 1 ano, a gente também vai tentando agregar com as crianças de outras idades, né? Camila, também interessante, eu fiquei pensando aqui, queria saber a tua opinião. Tu como mãe, o teu contato com o público, tu sente alguma dificuldade ou tu acha que realmente por ser mãe, já entender das dores, tu já consegue realmente conversar e saber o que os teus clientes querem? Não, com certeza. Eu já consigo ver a dor, né? E aí eu já atuo na dor da mãe, porque é a mãe que entra em contato comigo. Não é o pai que chega para pedir qualquer coisa, né? É a mãe. Então, ela entra em contato comigo, me trazendo uma dor e esperando que eu consiga resolver essa dor dela. E aí, o que eu busco, né? Tentar da melhor forma possível. Às vezes, basta uma conversa.
Então, na hora do atendimento, elas desabafam sobre a maternidade, que está muito difícil, que o bebê não dorme, que vai precisar voltar. E a gente escuta, né? E como já passei por isso algumas vezes, Sim. E contando, a gente escuta e a gente sabe por onde conduzir, para que não seja tão pesado, né? A dor dividida ela é mais leve. Verdade. Então, uma palavra, né? Uma frase, enfim... É quase um serviço extra, né, que a Clube Kids ela oferece. Ali uma terapia de mãe para mãe, então é um plus aí. Interessante. Com certeza. Assim, o nosso trabalho na empresa, ele é muito humanizado. Eu não atendo um bebê de 3 meses, né? Eu atendo a Cecília. Então, as demandas da Cecília são essas. Como é que eu posso ajudar a Cecília? E Camila, tu tem alguém hoje que te dá também esse apoio na empresa? É meu digníssimo marido. Sem ele não seria possível. Legal. Então, são vocês dois ali comandando, tu à frente, ele te ajudando, te dando todo esse apoio. Exatamente. Legal. Camila, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre números, tá? Também que é para as pessoas entenderem também o motivo do tema desse podcast, né? Que é realmente o bilionário mercado infantil. Para vocês terem uma noção, 321 bebês nascem por hora no Brasil. Gente, se a gente for multiplicar aí, meu Deus do céu, tá? O Brasil é o 5º maior mercado infantil do mundo. E, de acordo com o Sebrae, o mercado infantil movimenta 16 bilhões ao ano no Brasil e cresce 14% anualmente. Então, realmente, a gente está falando de muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. E eu queria saber de vocês. Vocês estão com esse empreendimento recente, né? Mas eu queria saber, assim, dentro da realidade, o que vocês estão sentindo do mercado? Se realmente vocês estão sentindo que é um mercado muito próspero, se vocês estão felizes e satisfeitos. Olha, Letícia, como eu te falei, né? O ramo que a gente está desenvolvendo agora, ele é relativamente novo aqui em Belém. Então, nós não temos muitas lojas, né, muitas empresas que trabalhem nesse formato. Algumas sim, mas não muitas, né? Então, apesar de ser novo, o mercado ele é muito receptivo. Né? A economia gerada é muito grande e o dinheiro passa a circular também, porque já que a pessoa não conseguiria adquirir, ela aluga, então você coloca dinheiro no mercado também, né? Então, assim, a nossa perspectiva é muito alta. E Camila, antes da gente começar a gravação, a gente conversou um pouquinho, a gente chegou a me trazer uma informação também que eu não sabia, em relação ao mercado paraense, em relação ao mercado brasileiro de uma forma geral, né? Que tinha a ver com a questão da natalidade também, que aqui continuava realmente muito alto, que isso também era muito bom para os negócios de vocês. Tu tem como lembrar um pouquinho sobre isso? Dos estados da federação, né? A região norte e a região nordeste, ela ainda tem uma taxa de natalidade bastante alta, né? O que é muito bom para o mercado, porque acaba fazendo essa renovação, né, dos clientes, dos potenciais clientes, né, no nosso caso, que são os clientes, os bebezinhos. E o que acontece também, a pouca sazonalidade na questão infantil, na área infantil, por isso que gera muita renda também. Durante o ano inteiro, produtos e serviços são comprados e adquiridos. E quando chega em determinadas épocas, isso cresce muito. Né? Então, é um mercado que sempre se renova. Verdade. E não para de crescer, né? Eu estava até desabafando nas minhas redes sociais também, falando que, meu Deus do céu, a gente respira alguma coisa para o bebê, a gente já gasta muito dinheiro. A gente se planeja ali, não, a gente vai gastar X com o nascimento e tudo mais, a gente gasta 3X. Quando a criança vai crescendo, a gente vai gastando muito mais. Então, realmente é algo que não para, né, Camila? E a gente está disposto a gastar. Tá. Quantas vezes você não vai no shopping e fala assim, vou comprar uma roupa para mim. Chegou lá, viu uma roupa para criança. Aí leva a roupa da criança e não leva a tua roupa. Exato. Porque não é uma questão apenas de necessidade. É prazeroso, né? É muito prazeroso a gente comprar aquilo. Ai, meu Deus do céu, eu já gastei demais, mas vai ficar tão lindo nela. O quartinho dela vai ficar tão fofo. Então, realmente, quando junta tudo isso, é a fórmula... A compra infantil, ela é uma compra por impulso e por necessidade. Exato. Então, você tem o binômio.
né? Impulso e necessidade. O que faz com que você acabe... Como eu ia falar, né? Realmente é a fórmula do sucesso para ganhar dinheiro, né? São as nossas crianças. São, meu Deus do céu. E Camila, assim, então, deixa eu até te perguntar, tu pensas em parar realmente, porque assim, já tô te cobrando, eu tô te fazendo essa pergunta, mas já é pedir demais de ti, né? Pô, 3 filhos, outra profissão, a Clube Kids, mas tu pensas em parar nesse segmento, né? Do aluguel, dos brinquedos, dos utensílios, ou... Hoje, que tu já estás inserida aí nessa realidade maternal, tu pensas também em atuar em outros ramos? Moda, alimentação, enfim. Não, é porque parece que tu lês os nossos pensamentos. Então a gente inicia, a gente quer meter a cara em outras coisas. Exatamente. Nós já estamos fazendo uma análise de mercado de um outro segmento. Olha, arrasaram. Infantil também. A questão do varejo. Uhum. Então, provavelmente, nós não iremos parar nos aluguéis. Então, assim, nasce um filho, nasce um empreendimento, é isso? Precisa nascer um empreendimento, na verdade. Então, temos em vista, no futuro, quem sabe, um 4º bebezinho por aí também. Contando, né? Vamos, seja o que Deus quiser. Legal. E é até interessante, Camila, a gente desmistificar um pouco isso, porque assim, eu abri uma caixinha de perguntas, né, nas minhas redes sociais sobre esse assunto, que eu disse que a gente ia conversar sobre isso, e eu percebia realmente um medo muito grande, principalmente das mães e dos pais. Eu achei muito interessante que tanto homens e mulheres me procuraram realmente para falar sobre esse assunto, interessados nesse assunto, só que é sempre uma mesma coisa, eu tenho muito medo. Eu acho que eu não consigo. O meu filho, ele me pede muita atenção. E assim, a tua história, a gente começa a ver assim que realmente dá, né? O que tu tens para falar para essas pessoas? Assim, na minha concepção, tá? O principal serviço do ser humano vai ser educar essa criança que você tem. Então, não é porque você não tem um empreendimento ou porque você não está trabalhando fora, né, que você não está tendo trabalho, né? O principal trabalho a ser desenvolvido por um ser humano é a criação, né, e educação de outro ser. É possível? É possível, né? Eu estou começando agora depois de 3 crianças, mas nada vai ser fácil, né? Se a gente for esperar facilidade e for esperar que as coisas caiam do céu, né, sem fazer por onde, nada vai acontecer. Então, a primeira coisa é a mudança de mentalidade. Se eu achar que eu não sou capaz, eu não sou capaz. Se eu achar que eu sou capaz, eu estou certa também. Então, enquanto você não acreditar no potencial que você tem, dificilmente você vai conseguir levar um empreendimento, né? Porque às vezes a gente se auto-sabota. Antes de eu começar, eu me auto-sabotava, mas nos pensamentos, né? Então, eu tinha vontade e eu mesma minava essa minha vontade. Eu minava tudo o que eu estava buscando. E assim, não são desculpas que a gente dá, né? Há várias situações da vida e a gente não está menosprezando o que acontece, né, em cada momento da nossa vida. São as realidades, São né? as realidades. Realidades, dores que cada uma está vivendo. Tem que trabalhar com a realidade que a gente tem. A sua realidade não vai mudar para que você consiga abrir o empreendimento. Perfeito. Você abre e muda a sua realidade. O caminho é inverso, mas exige esforço, né? Então, a primeira coisa é saber, eu estou disposto a... Então, a gente pode falar, Camila, que então é possível ser bem-sucedida profissionalmente e ser mãe também, né? Ser mãe de 3. De 4, de 5. Então, de pronto. Quantos Deus mandar, É isso. nós estaremos recebendo de braços abertos. Então, olha aí, para todo mundo que disse que tem medo, que realmente acha que não vai conseguir, claramente temos aí uma história que é possível, né, Camila? É possível. Muito legal. Eu anotei alguns pontos aqui que a gente conversou, Camila, tá? Tu pode me corrigir ou até mesmo acrescentar também que foram meio que chaves no que tu falou, tá bom? Sobre a questão do propósito, né? Que realmente, então, para a gente decidir algo, para a gente empreender, o propósito, ele é muito importante, de fato, né? Outra coisa também, não deixar o papel da mãe, que é a principal função,
né? Tu realmente falas que a principal função é ser mãe, depois é ser empresária, não é isso? E a questão também da mudança de mentalidade, né? Que muitas vezes a gente se sabota, então a gente precisa já, não, eu consigo, eu posso, essa é a minha realidade de vida e eu tenho como continuar, né? Eu tenho como crescer profissionalmente. Então, tu concorda com esses pontos que eu anotei? Com certeza, concordo. O propósito, ele é o pontapé inicial, né? Então, assim, se você não... Inclusive para uma mudança de mentalidade. Se você não souber o que você deseja, se você não souber o que retirar dali, do que você está fazendo, qual é o intuito final do que você está fazendo, fica um vão, fica um vácuo. E qualquer coisa pode tentar ocupar aquilo, mas são coisas que vão se dispersar ao longo do tempo. Dinheiro não é um propósito forte, que se sustente por si só, né? Porque quando a gente tem só o dinheiro em mente, a gente pode ser tentado a agir de maneiras obscuras para conseguir. Perfeito. Né? E não é o interesse. Então, assim, precisa-se ter claro o porquê, e ser um porquê lícito, né? Então, o meu propósito, a minha intenção é essa, ponto. Tendo um propósito bem definido, a gente passa por uma mudança de mentalidade. É difícil a questão da mudança de mentalidade? Mas ela é extremamente possível. Isso que eu ia te perguntar também, tu fizeste alguma coisa nesse processo para ajudar nessa mudança de mentalidade? Eu estudei. Então, quando alguma coisa é nova e você não tem nenhum tipo de conhecimento daquilo, tudo parece muito distante e tudo parece impossível, né? Então, a primeira coisa é você começar a trazer informações para aquilo fazer parte da tua realidade no teu dia a dia. Então, trazer o que tu queres para perto de ti, para você se sentir pertencente daquilo. Eu não posso tentar ser algo, né, fantasiar algo que eu não sou. Então, se eu não vou fantasiar, eu trago aquilo que eu desejo para perto de mim, eu me familiarizo com aquilo e a partir daí eu tento tomar ou eu tomo algumas decisões nesse sentido. Você consegue visualizar, né? Começa a visualizar. Camila, achei interessante, tu falou sobre fantasiar, né? Eu acho também muito importante a gente também deixar claro que ninguém está romantizando tudo, né? Também ninguém está ali aquela vida de Instagram, que, enfim, a mulher com muitos filhos, sempre muito bem arrumada, muito bem profissionalmente, também ganhando muito dinheiro, como se fosse algo muito fácil. Até porque eu vejo, tenho amigas que acabam se frustrando muitas vezes, né, que elas acompanham essas mulheres nas redes sociais e a gente vê que na vida real não é bem assim, né? E eu tô percebendo aqui, conversando contigo, que ao mesmo tempo que tá falando, dá certo, mas também tem as dificuldades. Não, né? Com certeza. A gente não pode romantizar a questão da maternidade, mas a gente também não pode demonizar, né? Perfeito. Então, não é mil maravilhas, no sentido de não é tudo muito fácil, eu não vou ter que me privar de nada, muito pelo contrário, né? O amor, ele exige o esforço, né? E o que amar mais do que um filho, né? Nascido de você, enfim. Nessa questão da maternidade, nós somos co-criadoras da vida, né? Exato. Então, é muito difícil e a carga é muito pesada. Sabe? A gente se cobra muito. Verdade. A gente acha que a gente está fazendo errado. Então, é difícil. Mas não é tão sofrida, entende? Eu vejo que há um movimento agora na internet no sentido de não desromantizar, mas sim demonizar a maternidade. Entende? Tudo que a gente faz, quando a gente sai para trabalhar, a gente tem prós e contras, a gente tem ônus e bônus, né? Qualquer atividade que a gente faça. Né? Na maternidade, o que acontece? Você é chamado a cuidar de um ser humano. Sim. Né? Então, é muito pesado esse cuidado com o outro. E a gente entende também que todas as realidades, elas são difíceis.
né? Quando você também é solteira e trabalha, você tem as suas dificuldades. Quando você casa, tem as suas dificuldades. Quando nascem os filhos, você tem as suas dificuldades. Porque a gente vê que realmente, às vezes, as pessoas elas querem descontar suas frustrações pessoais, profissionais, muitas vezes, né? Isso acaba realmente minando, deixando o outro ali extremamente desesperado. Eu digo porque, quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a pesquisar muito nas redes sociais. As redes sociais, Google e tudo mais. E eu comecei a ver tanta coisa ruim. Acabou tua vida profissional. E eu que sou, assim, eu amo muito trabalhar. Meu Deus do céu, sabe? Eu tô aqui, a Maria tá mexendo loucamente aqui na minha barriga. E assim, eu fiquei desesperada. E eu falei pro meu marido, eu não quero mais ver isso porque eu tô ficando com muito medo, né? Então, óbvio, a gente tem que buscar informação, mas a gente também pode ver o exemplo de outras mulheres, como a Camila aqui, né? Eu acho que a Camila realmente é um exemplo muito grande para muitas mulheres ali que têm esse medo, que de alguma certa forma foram atingidas por essas informações super negativas, né? E mais uma vez, toda a realidade é difícil. A gente tem que saber conviver com a nossa realidade, né? E a realidade, ela é mutável, né? Então, assim que o meu bebê nasceu, eu tive uma realidade do meu filho do meio não aceitar outra criança em casa. Então, dele se ver desprovido de toda a atenção que ele tinha antes, porque ele era o caçula, né? O outro já é mais rapazinho. E assim, foi muito ruim a recepção dele. E foram quase 2 meses de luta e de choro, porque é muito difícil você ver o seu filho sofrendo, né? Mas foi uma realidade que eu vivi naquele momento e que não é minha realidade de hoje. Então, meu bebê tem 3 meses, o meu filho do meio tem 3 anos. Hoje em dia, ele é apaixonado pelo irmão. Então, assim, se eu fosse viver remoendo tudo aquilo que aconteceu nesse espaço de tempo, que foi a chegada do neném em casa, eu só teria coisas ruins para falar da maternidade de muitos filhos. Exato. Entende? A gente tem que saber realmente separar, né? E Camila, vamos lá que a gente está já caminhando para o final do nosso podcast. Eu queria saber qual é o conselho, dica que você dá para quem está começando a empreender no mercado infantil ou está querendo, mas está com medo de tirar isso do papel. Qual é o conselho que tu dá para essas pessoas? Não necessariamente apenas mães, né? A gente fala realmente pessoas de uma forma geral. A primeira coisa é buscar informação. Então, pesquise bem no que você quer empreender. Veja se isso faz jus com o seu propósito. Se você não está sendo movido só por números, porque isso não vai te satisfazer futuramente. Você pode até montar uma empresa, mas isso não vai te gerar satisfação pessoal. E isso é muito importante para a gente também, né? Ter uma satisfação pessoal. Eu acredito, só acrescentando, Camila, eu acho também... A gente também tem que tomar cuidado para também não estar sendo movido apenas pelo desejo, porque a gente gosta muito daquilo, né? E esquecer dos números. Então tem que ter um equilíbrio aí. Primeiro pesquisar, né, a questão números, e depois ver se não está sendo tomado porque os números são exorbitantes, né? Então, quando a gente vai falar do mercado infantil, a gente fala de 14 bi. E se você for pegar produtos e serviços, chega a 50 bi. Então, assim... são números que enchem os olhos, né? Mas a vida não é feita só dos números também, né? Então, assim, o meu conselho, avalie se realmente é isso. Se for, não, tomei minha decisão, é isso que eu quero. Eu acho que o conselho mais importante que eu posso dar é humaniza a tua marca. Então, assim, não é qualquer pessoa que você está tratando. Principalmente quando você vai para o mercado infantil, né? São pequenos seres humanos em formação, né? São pais que vão te buscar com demandas, né? Com dores, com situações. Então, tudo isso precisa ser bem exposto, bem trabalhado na gente, para que não vire um vender por vender, um fazer por fazer, né? As pessoas elas são importantes e elas gostam de se sentir importantes, né? As pessoas têm nomes... e elas gostam de ser chamadas pelos nomes. Então, assim, humaniza a marca, tá? Trabalha nisso, trabalha na empatia com o teu potencial cliente. Eu acredito que seja nesse sentido. Perfeito, Camila. Então, gente, a gente tem aqui a prova viva que dá e que tudo é possível, né?
Camila, então a gente realmente vai encerrar o nosso podcast. Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui hoje. Eu sei realmente a dificuldade que é, né? Realmente toda uma organização. Enfim, o Mateu veio, saiu de casa para estar aqui com a gente. O Pablo, teu marido, também está aqui dando esse apoio. Então, eu queria te agradecer muito por ter nos ensinado também muito com a tua vida profissional, com a tua vida pessoal também. E eu te desejo muito sucesso, muitos outros empreendimentos, muitos outros filhos também. De verdade, muito obrigada. Ai, Letícia, eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade, principalmente nessa época agora que, né, que a gente acabou de passar pelo Dia das Mães. Verdade. Então, assim, eu falo com todo mundo, mas eu me dirijo sempre específica, assim, de forma mais carinhosa às mães, né? Porque eu sei da nossa dificuldade, da nossa lida diária. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de vocês terem me chamado e terem colocado a nossa empresa aqui à disposição de todos. Se tiverem alguma dúvida com relação a números ou valores ou qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente, que a gente conversa sem problema nenhum. E é isso. Muito legal. Então, assim, para quem quer continuar conversando contigo, te acompanhando, onde é que elas te acham nas redes sociais? Qual é o teu @, da empresa? Faz o teu merchan agora também. Eu não sou muito boa de fazer merchan. Isso daí o meu marido, ele é melhor do que eu. Então ele que tá atuando no marketing, né? No caso. Mas, enfim, quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu @ é camicardoso.consultoria. O @ da empresa é clubekidesbelém.umarizal. Tá? Vocês podem me procurar se tiverem qualquer dúvida, se quiserem alugar nossos brinquedos, nossos produtos, se quiserem uma palavra amiga de conforto, também estou à disposição. Tem esse plus, né? E o meu Instagram, para quem quiser também me acompanhar, é @lebelarmino. E é isso, gente. O Segue o Plano é publicado dia 1, 10 e 20 de cada mês. Compartilhem um episódio e nos sigam no Spotify, YouTube e Instagram. E ativem o sininho para receber as notificações do lançamento de episódios. E é isso, gente. Até breve.